Então nós vimos os aspectos gerais desse período pós-napoleônico, vimos as ideologias, as doutrinas políticas que estavam se fortalecendo, se expandindo nesse período. Vamos dar uma olhada agora na ordem internacional pós-napoleônica. Napoleão foi derrotado, a França napoleônica foi derrotada, e os governantes europeus ou seus representantes reuniram-se na capital da Áustria, reuniram-se em Viena, no famoso Congresso de Viena. Esse congresso, essa reunião internacional, ela foi guiada por princípios conservadores. O seu objetivo era criar uma nova ordem internacional europeia pós-napoleônica. Quer dizer, Napoleão perdeu a guerra, o Império Francês desapareceu, o Napoleão havia alterado as fronteiras da Europa, tinha derrubado governos, tinha criado novos países, né, para segurar a hegemonia da França, e agora tudo isso desapareceu, desmoronou. Então era necessário reconstruir a ordem europeia. Mas a ideia era criar uma nova ordem europeia que evitasse uma guerra. Porque, pessoal, a Europa ficou em guerra de 1792 a 1815. Foram 23 anos de guerra. Teve aproximadamente um ano de paz. Vai lá, 22 anos de guerra. 2 décadas de guerra. Então os europeus estavam cansados. Eles queriam uma nova ordem que evitasse essa guerra. Então a ideia era criar uma nova ordem internacional na Europa capaz de assegurar a paz. Agora, não era uma ordem liberal. Não seria uma ordem baseada no princípio do nacionalismo. Era uma ordem baseada no conservadorismo. Então, seu primeiro aspecto é que seria uma ordem conservadora. A ideia era evitar que um país dominasse o conjunto da Europa. Então, a ideia era manter um equilíbrio do poder entre as grandes potências num cenário multipolar, baseado na multipolaridade, com múltiplos centros de poder. E, ao mesmo tempo, a ideia era conter a França. Ninguém sabia o que poderia acontecer no futuro. Então era definir novas fronteiras de forma a conter um possível revanchismo francês, uma possível tentativa da França no futuro tentar recuperar ou reconstruir o seu império. Vários governantes ou vários países ou diplomatas participaram, na verdade todos os representantes da Europa participaram do Congresso de Viena, todos os governos europeus participaram do Congresso de Viena. Agora, as estrelas foram os 4 vitoriosos nas guerras napoleônicas, né? A chamada Quádrupla Aliança, a Áustria, a Grã-Bretanha, a Rússia e a Prússia. A França acaba participando também, só que era a França do Luís XVIII, não era mais a França napoleônica. A Áustria foi representada, a Áustria foi anfitriã, né? O congresso foi em Viena, foi representada pelo ministro Metternich, que foi a grande figura do Congresso de Viena. A tal ponto que alguns falam que o Congresso de Viena acabou criando um sistema chamado sistema de Metternich, o sistema desse ministro austríaco. A Grã-Bretanha é representada pelo Castlereagh, primeiro-ministro britânico, aliás, primeiro-ministro não, ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, a Rússia pelo czar Alexandre I, a Prússia pelo diplomata Hardenberg e a França pelo diplomata, o Talleyrand, que foi também muito hábil sobre aproveitar as rivalidades entre as potências que haviam vencido a França para obter algumas vantagens para os franceses. Mas o Metternich foi a grande estrela desse congresso. Os princípios, então, que nortearam o Congresso de Viena foram o conservadorismo, a ideia de restauração, restaurar os regimes e as fronteiras pré-1792. Por que pré-1792? Porque a Revolução estourou em 1789, mas a monarquia na França só foi derrubada em 1792 e a guerra na Europa começou em 1792. Então a ideia era voltar àquela situação, né, que existiu até 1792, baseado em outro princípio, o princípio da legitimidade, a ideia de que as dinastias do antigo regime eram legítimas, ao contrário do que diziam os revolucionários na França e em outros países que haviam apoiado a derrubada de monarquias. E, por fim, o outro princípio era o princípio da solidariedade. Os monarcas deveriam ser solidários entre si, se ajudarem mutuamente, especialmente contra novas revoluções. Decisões do Congresso de Viena, pelo menos as principais decisões. Bom, restaurar as dinastias derrubadas pela Revolução Francesa ou por Napoleão, a dinastia Bourbon na França, a dinastia Bourbon na Espanha. Dom João VI foi reconhecido como monarca de Portugal.
Na época, na verdade, ela ainda era Dona Maria I, né? Dom João VI só assumiu o trono em 16, mas enfim. A dinastia Bragança, reconhecida como a dinastia reinante em Portugal, vários governantes na Alemanha também, que haviam sido derrubados por Napoleão. A maior parte das fronteiras de 1792, a maior parte foi restabelecida. Eles fizeram algumas alterações, por exemplo, o Sacro Império Romano Germânico, ele foi dissolvido por Napoleão em 1806 e não retornou mais. A Alemanha foi redesenhada, né, no Congresso de Viena, mas não restauraram plenamente o Sacro Império. O tráfico negreiro, assim, também redistribuíram algumas colônias. Né? Por exemplo, a colônia do Cabo, que era controlada pela Holanda, passou para as mãos da Grã-Bretanha. Proibiu o tráfico negreiro, o Congresso proibiu o tráfico negreiro, num compromisso de abolir o tráfico negreiro. Alemanha e Itália permaneceram fragmentadas, divididas politicamente, ao contrário do que desejavam, né, os nacionalistas italianos e alemães. A Alemanha, por exemplo, virou uma confederação, chamada Confederação Germânica. Eram aproximadamente 40 países, ou mais precisamente 39 países alemães, né? Entre eles a Áustria e a Prússia, que eram os dois mais poderosos estados alemães. A Bélgica, que antes das guerras pertencia à Áustria, virou parte da Holanda, foi anexada à Holanda. A Holanda, na verdade, é dos Países Baixos. Né? Então a Bélgica é anexada pela Holanda, pelos Países Baixos. Aqui, ó, no mapa vocês estão vendo as mudanças que foram feitas. Ok? Aqui, ali, ó, Netherlands, né, os Países Baixos. Você repara que nem a Bélgica aparece ali. Ó. A Itália fragmentada, a Alemanha fragmentada, as fronteiras da Confederação Germânica, a Prússia em verde, né, que saiu bem fortalecida, o Império Austríaco. Ok? Bom, consequências do Congresso de Viena. Foi criado um sistema internacional europeu chamado Sistema de Viena, ou Concerto da Europa, baseado na multipolaridade e numa diplomacia de organização de congressos, de reuniões internacionais, para manter a balança do poder e a paz toda vez que surgisse alguma crise internacional que ameaçasse causar uma guerra, ou uma alteração profunda, né, no que foi estabelecido pelo Congresso de Viena. As alterações até podiam ser feitas, mas em comum acordo com as potências. O resultado, pessoal, é que o Congresso de Viena conseguiu estabelecer uma paz duradoura na Europa, durou um século, a chamada Paz dos 100 Anos, entre 1815 e 1914. Que paz dos 100 anos foi essa? Foi a ausência de uma guerra generalizada envolvendo todas as grandes potências da Europa. A última delas tinha sido as guerras napoleônicas e a segunda foi só na Primeira Guerra Mundial. A próxima foi só a Primeira Guerra Mundial. Durante 100 anos, a gente não vai ter nenhuma guerra generalizada envolvendo todas as grandes potências da Europa. De fato, nos primeiros 40 anos, o que a gente vai ter, na chamada Primeira Paz dos 40 anos, foi a ausência de... Não tinha nenhuma guerra entre as grandes potências, mesmo entre poucas potências. Né? Depois, num período de 15 anos, 56 a 71, ocorreram guerras envolvendo poucas grandes potências. Foi o período das décadas sangrentas. E depois, 1871 e 1914, veio a Segunda Paz dos 40 anos. Aí, novamente, um período de ausência de guerras envolvendo todas as grandes potências, ou mesmo poucas potências, né? Até que estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse aspecto, o Congresso de Viena ele foi bem sucedido. Ele criou uma ordem relativamente estável na Europa, do ponto de vista das guerras, não necessariamente dos problemas internos. Terminado o Congresso de Viena, o czar da Rússia, o Alexandre I, naquele espírito de solidariedade entre os monarcas, propôs e conseguiu criar um pacto, uma aliança entre as monarquias autoritárias, absolutistas, chamada Santa Aliança. A ideia era reprimir novas revoluções na Europa, revoluções que ameaçassem as monarquias. Então, toda vez que estourasse uma revolução, e se o governante achasse necessário, ele poderia pedir socorro aos demais monarcas e eles, imediatamente, na medida do possível também, mandariam tropas para acabar com aquela revolução, fazendo, portanto, intervenções militares nos países ameaçados por revoluções. Reparem que a Grã-Bretanha não aderiu à Santa Aliança. A Grã-Bretanha apoiou o Congresso de Viena, as decisões do Congresso de Viena e tal, mas ela não apoia a Santa Aliança. Ela não apoiou por quê? Primeiro que ela não era absolutista, ela tinha uma monarquia parlamentar, um regime liberal. E segundo que a Santa Aliança ela queria preservar as colônias da Espanha.
Ou seja, manter o domínio da monarquia espanhola, inclusive na América. A Santa Aliança ameaçou enviar tropas para impedir a independência da América Espanhola. E a Grã-Bretanha apoiava essa independência. Então ela não entra na Santa Aliança. Ok? Fazer outra pausa aqui e já continuo no próximo vídeo. Ok? Até breve.